Olá, minha gente, tudo bem? Desculpando essa cara meio inchada, mas eu não tive uma noite muito boa de sono, mas tudo bem, né? Isso acontece. Então, gente, eu estou aqui para contar a quarta, ou é a terceira? A terceira parte de como conheci o meu marido alemão. Muita gente se interessa por esse tipo de assunto, muita gente pediu, né, a terceira parte, a continuação dessa história. Estou eu aqui sozinha hoje para gravar uma parte, né? Quem sabe nas outras partes o meu marido vem junto, porque é um pouquinho difícil convencê-lo. Para quem não me conhece, me chamo Carliane Rússula, viu? Você já me acompanha lá no Instagram? Não? É Carliane Rússula também. Vai lá, por lá, dá uma voltinha por lá, menina. Me acompanha por lá, sempre tô postando algumas coisas, algumas fotos de passeios que a gente faz por aqui. E muita gente, né, que se interessa por esse tipo de conteúdo, de como é a vida de uma brasileira em outro país, os perrengues que a gente passa aqui, as coisas boas também, né? É da vida. Então fica aqui comigo que eu vou começar já já a terceira parte de como conheci o meu marido alemão. Gente, eu parei na parte que a gente estava se conhecendo e isso durou só uns 10 dias. Durou só uns 10 dias e tive que me despedir, né, dele e com a esperança bem pequena de que um dia a gente pudesse se encontrar novamente. Porque isso foi em novembro, ele viajou já perto já quase do finalzinho de novembro. Eu lembro que eu fui pegar ele na empresa que ele estava prestando serviço, fui levar ao aeroporto e lá a gente se despediu. E ele falou que a gente ia sempre ter contato. Ele ia, assim que chegasse na Alemanha, ele ia enviar um e-mail para mim falando um pouco sobre a vida dele aqui, coisa que eu não tinha perguntado para ele, mas eu não sei por que eu abri assim a minha vida para ele. Contei tudo da forma que dava para contar, usando o tradutor, desenhando e assim parecia assim que eu tinha conhecido uma pessoa que há muito tempo a gente já tinha se encontrado. Eu não sei, é uma sensação estranha, né? Porque geralmente quando a gente conhece uma pessoa, a gente leva tempo para ir se acostumando, para ir contando as coisas aos poucos. E com o meu marido foi diferente, parecia assim que a gente já se conhecia há muito tempo. Assim, sabe aquela coisa que a gente se encontrou, parecia que a gente já tinha vivido outras coisas e era tudo muito novo, mas assim, eu senti a confiança de abrir a minha vida realmente, contar sobre o que eu tinha passado, sobre a minha vida mesmo, abrir tudo mesmo. E ele não contou nada praticamente da vida dele para mim, e eu também não perguntei nada sobre a vida dele. Porque na minha cabeça, assim, de alguma forma eu pensava que nunca mais talvez a gente ia ter contato. Quando ele terminasse o trabalho em Manaus, a gente não ia mais ter contato. Então, para que eu ia perguntar sobre a vida dele? Lembro só que perguntei se ele era casado. Ele falou que não era. Caiu um negócio ali fora. Ele falou que não era. Mas, fora disso, não perguntei mais nada. Então, gente, é, quando eu fui levar ele no aeroporto, ali eu senti que realmente eu tinha me entrado numa encrenca, porque eu estava apaixonada, porque eu não tinha esperança de encontrá-lo novamente, e talvez nunca mais fosse se encontrar realmente. Veio aquele sentimento assim meio ruim, e a gente se despediu e tal. E eu entrei dentro do carro, eu lembro que eu desabei, chorei, chorei, ia dirigindo e chorando, parecia assim aquela cena de filme, exatamente assim. Dirigindo ali, pensando, eu digo, meu Deus, eu fui me meter numa encrenca agora eu tô apaixonada. Eu disse que não ia me apaixonar mais, nunca mais, e agora tô aqui, arriada, né? Mas cheguei naquele tempo, eu passei, eu acho que uns 4 dias com febre, eu acho que febre mais de emocional, sabe? Porque eu fiquei muito, muito, muito triste mesmo. Ele me fez uma falta muito grande, apesar de ter sido só poucos dias juntos, né? O alemão me pegou de jeito, me arriou. E aí eu lembro que assim que ele chegou, ele me enviou um e-mail. E quando ele me enviou aquele e-mail, eu disse: é, realmente eu não vou ver esse rapaz por nunca mais. Nunca mais vou encontrá-lo, não.
E ele me enviou um e-mail contando sobre a vida dele aqui, né, na Alemanha e tal, e que ele não tinha certeza de que ele viria novamente. Tinha uma data em abril, mas ele não sabia se ia dar certo e que era algo muito improvável, né? Podia ser que acontecesse, podia ser que não. Então ele, tipo, não me deu muitas esperanças que voltaria. E aquele e-mail me deixou muito triste, sabe? Me deixou assim, poxa. Aí o que eu fiquei mais arrasada ainda. E aí também fui viver minha vida, né? Tocar a vida para frente. Só que a gente sempre ficou em contato. A gente naquele tempo se comunicava pelo MSN e depois a gente começou a se comunicar pelo Skype. E a gente nunca deixou de ter contato realmente. A gente se comunicava, eu mandava uns e-mails para ele todo enrolado, às vezes com o tradutor e o inglês tudo embaraçado, era aquela confusão, né? E às vezes ele nem entendia direito, ele falava, oh, desculpa, mas eu não entendi tudo, eu entendi muitas poucas palavras e tal. E a gente ficou naquilo. E foi passando o tempo, eu decidi que eu não queria mais aquilo, de estar me comunicando, criando às vezes algumas esperanças que um dia ele pudesse voltar, apesar dele estar vivendo a vida dele lá e eu vivendo a minha vida. E eu pedi para o meu irmão, né, o Rômulo, vou deixar o Instagram do Rômulo aqui, ele é professor de inglês. E aí pedi para o meu irmão escrever um e-mail em inglês pedindo para que a gente não tivesse mais contato, porque ele não estava me fazendo bem e não ia servir para nada, porque eu ia estar de alguma forma alimentando algo que não ia acontecer, né? Talvez a gente não se encontrasse nunca mais e eu ficava alimentando aquele tipo de coisa. E aí meu irmão escreveu e eu lembro que não demorou muito, ele respondeu o e-mail e me pediu que se eu pudesse esperar um pouco mais, ele ia resolver algumas questões dele e ia voltar a Manaus e a gente ia sentar e ia conversar para ver se realmente a gente tinha alguma coisa a ver, se realmente foi só algo de momento. E aconteceu que ele veio, depois de 1 ano e meio, ele voltou a Manaus. E eu lembro que eu fiquei um pouco nervosa, de que será se eu vou sentir a mesma coisa que eu senti quando ele estava aqui? Fiquei assim um pouco pensativa, né? E eu lembro que eu estava numa loja trabalhando e eu estava no estoque. E eu não pude ir buscá-lo no aeroporto e meu irmão foi. Meus dois irmãos foram buscá-lo e levar e pegaram ele no aeroporto e levaram lá na loja. E a minha colega falou: Ó, Carlinhos, tem umas pessoas aqui te procurando. Aí quando eu desci, que eu encontrei com ele, a gente se abraçou. E aquele abraço foi tão apertado, sabe? Tão apertado assim. Aí a minha chefe pediu para mim, vai lá fora que já está perto do teu horário de ir embora, aí depois você já conversa com ele direitinho. A gente foi lá fora, conversou um pouquinho, aí eu peguei minhas coisas, a gente fui deixar ele no hotel. E aí a partir dali a gente começou a conversar e conversar da forma que a gente podia, gente, porque eu não falava nada em inglês, ele não falava nada em português e a gente usava muito tradutor e muitas vezes o tradutor traduzia tudo ao contrário do que eu queria falar, mas funcionou, gente, funcionou porque a gente está aqui agora, né? E aí eu lembro que ele passou vários dias dessa vez, a gente pôde se conhecer um pouco melhor, né? A gente fez vários passeios e não ficou nada muito certo de que realmente a gente estava junto, porque ele nunca me pediu em namoro, nunca a gente chegou nesse assunto, né? E eu, hoje em dia eu vejo que os alemães não pedem, as coisas vão acontecendo, né? E aí a gente ficou juntos e ele teve que ir embora de novo. E lá vai outro baque, porque eu fiquei com saudade, mas ele voltou, com pouco tempo ele voltou novamente. E aí a gente fez uma viagem, a primeira viagem que a gente fez juntos, né? Foi para Fortaleza. A gente foi para Fortaleza, foi para Parnaíba e foi para Jericoacoara, foi em férias maravilhosas, assim, já em dezembro isso. Já era perto do Natal e do Ano Novo, e a gente passou esses dias lá que foram maravilhosos, sabe? E aí a gente decidiu que realmente ia ficar juntos. Foi quando a gente decidiu também postar no Facebook que a gente estava em um relacionamento sério. Aí a partir daquele momento a coisa realmente ficou séria, né?
Eu tinha um namorado estrangeiro, gente. E aí a gente decidiu assumir que íamos estar juntos e decidimos. Ele conseguiu um emprego, não, ele conseguiu vir trabalhar pela firma dele aqui lá no Brasil. Então, nesse tempo, a gente decidiu que ia morar juntos, né? Para ver se realmente era aquilo que a gente queria, estar juntos. E aí, lembro que a gente passou 5 meses à procura de um apartamento e moramos 5 meses em um hotel, né, em Manaus. Um hotel era bem conhecido em Manaus, perto de um shopping. Quem é de Manaus aí deve lembrar o César Business. Hoje em dia fechou, né, esse hotel. A gente morou lá e eu lembro que a gente também passou assim. Eu passei lá muito, às vezes é assim, a gente sofre preconceito no próprio país da gente, né, porque tinha uma recepcionista desse hotel, eu cheguei até quase fazer uma reclamação dela, né? Porque ela, toda vez que eu ia entrar no hotel, ela me parava, ela me barrava, me perguntava, ela tipo assim me tratava assim como se eu fosse uma pessoa que estivesse ali com um estrangeiro de outra forma. Vocês vão me entender, né? E eu senti aquele preconceito da parte dela, tanto é que uma vez eu ia entrando com ela me parou e perguntou, e aí, como é, ela tem hospedagem, não sei o que, foi preciso meu esposo falar um pouco mais sério com ela para ela poder parar. E aí eu falei naquele dia que se ela não parasse com aquele tipo de atitude, né, comigo, eu ia entrar em contato com a gerência do hotel e ia fazer uma reclamação contra ela, né? E aí, a partir daquele momento, ela me deixou em paz. Eu lembro até que, bem engraçado, depois de que a gente já tinha casado, né? Já tinha tido a Felícia, a gente foi para Manaus com ela pequena, 1 ano e pouquinho. E quando a gente chegou lá na recepção para fazer, no mesmo hotel que a gente morou, né? E ele se hospedava quando vinha a Manaus. E quando ia a Manaus, a gente foi fazer a nossa entrada lá no hotel, né? Fazer o check-in. Eu lembro que ela estava lá. E tinha uma moça que trabalhava lá que ela era muito simpática. E ela falou: Ai, que legal, vocês voltaram, agora tem uma filha e tal. E ela estava lá, ela nem ela só olhou pra gente também, mas não falou mais nada, né? E eu disse: Olha como é que é o mundo, né? O mundo dá umas vezes. A gente voltou para o mesmo hotel em família já, com minha filha do lado. E às vezes o preconceito, às vezes está. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre preconceito aqui na Alemanha, se eu já sofri. Eu já até falei em um vídeo que eu não senti de ter sofrido, talvez sim, né? Eu não tenha entendido pela questão da língua também, mas eu já senti mais preconceito no Brasil do que aqui mesmo na Alemanha. No Brasil, as pessoas às vezes são um pouco preconceituosas, né? E eu senti esse preconceito nessa época que a gente ficou nesse hotel. E aquilo me incomodava muito, sabe? Eu fiquei muito irritada. Eu queria denunciar ela para a gerência, mas de alguma forma eu ia estar prejudicando o trabalho daquela pessoa também, né? E aí meu esposo conversou, eu também falei com ela e depois ela parou, né? E aí voltando, a gente conseguiu um apartamento perto mesmo do hotel, a gente conseguiu um apartamento, começamos a morar juntos. É, antes disso, eu já tinha vindo na Alemanha, né, para conhecer. Ele comprou uma passagem para mim vir conhecer os pais dele, como era a vida dele aqui. Eu passei um mês aqui com ele, a gente visitou outros países também, fez umas férias bem longas. E os pais deles vieram também nessa época nos visitar, né? Eles foram a Manaus. E foi uma época muito boa que a gente pôde passear, pôde levar eles para o encontro das águas, lá onde os botos, né, tomar banho com os botos. Foi um momento muito, muito legal. Até o momento nessa época eu parei de trabalhar, entrei num curso de alemão porque eu já estava me preparando para voltar, né, quando fosse a época dele terminar o trabalho no Brasil, eu voltar com ele. Então entrei numa escola de alemão para não chegar aqui sem entender nada, né? E lembro que eu aprendi o básico do básico, né, para fazer o teste quando cheguei aqui, tive que fazer um teste, né? E foi assim, e nesse meio tempo também a gente veio algumas vezes que ele teve que vir a trabalho aqui, eu vim com ele também. E já
quando eu vinha e voltava era uma coisa, mas quando chegou o momento que ele terminou o trabalho dele no Brasil e ele falou que precisava voltar para a Alemanha e agora era definitivo, perguntou: "Você vai comigo?" Aí veio a pancada. E até hoje eu me emociono assim, sabe? Porque eu não pensei muito, não. Eu não disse, eu preciso de um tempo para pensar, talvez você vai na frente, depois eu penso e vou. Não, eu falei, quando você for, eu vou junto. Não tem problema, vamos juntos. E ele ficou muito feliz, né? E a minha decisão foi assim, não muito pensada. Eu não pensei muito, porque eu já tinha certeza que a gente estava se dando bem juntos, que a gente queria realmente ficar juntos. Uma coisa bem engraçada, antes da gente morar junto, ele chegou para mim e falou para mim assim: "Você tem dívidas?" Eu, hã? Você tem dívidas? Dívidas? Você tem algumas dívidas pendentes? O que você tem pendente? E eu pergunto, eu digo, meu Deus, e agora? Será se eu falo para esse homem que eu tenho muitas dívidas, só o que eu tenho é dívidas, tô devendo até os cabelos lá da cabeça? E aí eu fiquei pensando, eu digo, gente, esse homem só pode querer alguma coisa para mim. Será se ele tá me perguntando se eu tenho dívidas é para pagar as minhas dívidas ou é para saber, essa mulher tá vindo para mim aqui cheia de dívida, eu não vou querer ela não. E eu pensei e falei, eu disse, tenho muitas dívidas, estou até aqui de dívidas. E ele falou, então pegue suas dívidas, anote tudo que você tenha de dívidas e vamos quitar tudo isso. Vamos começar a nossa vida sem muitos problemas, né? Ele queria começar, ele disse, não adianta querer me esconder nada de que você tenha sobre a sua vida, porque a partir de hoje nós vamos começar uma vida juntos, então a gente tem que se abrir e você tem que me contar. Se você tem algum problema, se você tem alguma coisa que esteja pendente, a gente vai resolver. Eu disse, realmente esse homem quer alguma coisa séria comigo, olha. E aí eu peguei, na época eu estava endividada com o meu carro estava, eu acho que faltando ainda um ano e meio para ser pago totalmente. Eu estava cheia de dívidas, estava para devolver o carro, né, para o banco. E aí eu disse, tem o meu carro, tem isso, tem isso, tem isso, tá tudo aqui, tô devendo tudo isso. Então vamos pagar. E ele pagou naquele ano ele pagou meu carro, né? A gente vendeu aquele carro que estava dando muito problema e ele comprou um carro novo para mim. E eu digo para mim porque ele me deu o carro, né? E o dinheiro que do carro antigo ele pediu para me colocar na minha poupança, na minha conta, né? E assim eu fiz. E aí chegou o momento de vir embora, gente. Eu Foi difícil, sabe? O momento de despedida, de conversar com a minha mãe, falar para ela que eu iria embora. Ela já sabia mais ou menos, a partir do momento que ele comprou a minha passagem para me visitar a Alemanha, ela já entendia que o negócio já estava ficando sério mesmo, que realmente a gente queria estar juntos. E eu conversei com ela, ela disse: Olha, é uma decisão difícil, né? Porque é uma mudança de vida radical. E realmente, gente, foi uma mudança assim totalmente radical. Eu deixei a minha vida lá para começar uma vida nova, num país novo, né? Totalmente diferente da minha cultura. E eu decidi não pensar muito. Eu decidi que, como a gente estava se dando bem, como eu já amava aquele homem, eu não poderia dizer tchau para ele, eu não poderia falar tchau e ficar simplesmente eu não posso ir, porque eu tenho isso e isso aqui no Brasil. Claro que a vida do meu filho é muito importante, mas os filhos crescem, né? E vão embora, vão viver a vida deles e a gente precisa refazer a nossa vida também. Conversei com ele, ele me deu apoio também na época. E eu disse, eu vou começar a vida. Eu lembro até que eu conversei com a minha mãe, se eu não der certo, eu volto para trás. E eu vim não pensando em voltar, eu vim pensando que tudo ia dar certo, eu vim pensando que eu estava fazendo a coisa certa e até hoje, depois desse tempo todo, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão. A saudade dói, dói, e agora, nesses momentos agora aqui de pandemia, que eu estou com quase 2 anos e
2 anos e 3 meses que não vou ao Brasil. Eu já estou com a falta, com aquela saudade, né, que a gente sente quando a gente mora fora, por mais que a gente tenha a vida estabilizada aqui. A minha base hoje é aqui, a minha casa é aqui, eu me sinto já que aqui é o meu lugar. Mas quando você vive em outro país, que você é de outra nacionalidade, você sente a necessidade de visitar o teu país de vez em quando. Então, esses tempos agora que eu não estou podendo viajar para o Brasil, para chegar, sentar, conversar com os meus amigos, conversar com os meus irmãos, com a minha família, falar em português, né? Que, que é uma necessidade que a gente sente. Tá difícil. E a minha mãe era para vir agora para cá e não pode vir devido a uma vacina que ela tomou que a Alemanha não aceita. Eu estou pensando que daqui a pouco pode ser que dê para ela vir, né? E tudo isso deixa a gente saudoso, né? A gente sente saudade todos os dias, né? Mas vai passando os anos, a gente vai se acostumando com a nova vida também. Então, gente, o vídeo já está longo demais, né? Contei aqui uma boa parte, né, da nossa história. Eu vou dividir, né, mais uma vez. Espero que em outras partes ele venha participar aqui comigo. Beijo no coração de vocês, viu? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Vou ter muito prazer em responder. Quero também agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando devagarinho, né, gente? A gente está conseguindo conversar, se conectar com outras pessoas também. E tá sendo muito bom esse tipo de experiência. Beijo no coração de vocês. Se cuidem, cuidem dos seus, viu? Tchau!